Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, continuamos aqui a leitura da biografia de Santa Teresinha. Estamos aqui na página 79, na seção Primeiras Cruzes, do capítulo intitulado A Jovem Carmelita. A Madre Maria de Gonzaga, que governava a comunidade havia 2 anos, tinha então 54, era uma mulher distinta, de família nobre, e por isso levemente distante, embora dotada de coração e de encanto. De caráter ativo, empreendedor, um pouco atabalhoado, perpassado às vezes de melancolia e propenso aos altos e baixos, tinha bruscas alterações de humor e mudava de ideia com frequência. Exigia, no entanto, que lhe obedecessem como alguém que está seguro de si mesmo. Apesar de algumas coisas que já se escreveram, nada permite supor que tenha deixado abruptamente de lado a sua simpatia por Teresa. No entanto, por Teresa no momento em que esta chegou ao convento. Pelo contrário, o mais provável é que tenha pensado: eis uma jovem que nunca saiu do seio da família e é a caçula, a mais mimada. É verdade que já mudou bastante, mas foi num ambiente de pessoas muito polidas e onde a vida era fácil, onde tudo correspondia aos seus desejos e frequentemente às suas fantasias. Pensa ter sido favorecida, não apenas com graças interiores, mas até com uma aparição. Possui muita força de vontade e, portanto, não será fácil conviver com ela. A sua ambição está orientada para a posse de Deus, mas isso significa também que continua a ser ambiciosa. Apesar do seu desejo de perfeição, imagina que tudo irá dobrar-se diante dela, que tudo lhe será fácil, já que tem 2 irmãs aqui. Convém, portanto, mostrar-lhe que não é assim. E este é, aliás, o melhor serviço que lhe podemos prestar. Então aqui é uma interpretação, né, do Henri Guéon da disposição, então, da Madre Maria de Gonzaga. Uma coisa bastante razoável de se pensar, né? A Madre não estaria errada em pensar assim, da noviça, né, Teresa, e de agir conforme esse pensamento, né? Foi assim que a pobre Teresa, ao invés do rosto maternal e todos os sorrisos que esperava encontrar, deparou com a máscara impassível e severa de uma superiora. Além disso, pode ser que a falta de jeito da postulante para os trabalhos manuais irritasse a madre, e que a excessiva doçura de maneiras com que a jovem candidata se propunha reparar as menores faltas acabasse por exasperá-la, ao invés de acalmá-la. Tratava-se, é necessário repeti-lo, de uma mulher autoritária
e que caprichava no rigor, sendo ao mesmo tempo muito santa. Aqui nós temos na página seguinte aqui uma foto da Madre Maria Gonzaga e também da parte posterior dos fundos, né, do Carmelo de Lisieux. Nós já tínhamos visto a frente numa das fotos que passou, e aqui a gente vê o jardim no fundo. A nova provação de Teresa começou pela frieza da madre e continuou com as censuras que dela recebia. Embora sempre se mostre muito discreta ao contar as perseguições reais ou imaginárias que teve de sofrer no convento, Teresa dá a entender que aquelas que narra estiveram longe de ser as mais cruéis. Timidamente informa-nos que a boa madre não deixava de censurá-la sempre que havia. Teresa, por exemplo, acaba de varrer o claustro. Deixou por descuido uma teia de aranha num recanto escuro. E esta será naturalmente a primeira coisa que a madre priora irá notar. Imediatamente, a sua voz estridente põe em sobressalto a comunidade. Bem se vê que os nossos claustros são varridos por uma garota de 15 anos. É uma pena. Nesses momentos, a pobre Teresa desejaria estar 10 metros abaixo da terra. Vá tirar essa teia de aranha e seja mais cuidadosa daqui por diante. Para complicar a situação, a madre priora não tinha em conta as ordens dadas pela mestra de noviças, de quem Teresa dependia diretamente. A qual delas devia obedecer? Cerca de um ano mais tarde, a mestra passou a encarregá-la com frequência de colher flores no jardim. De cada vez que eu fazia, Teresa voltava de lá tremendo, pois podia-se apostar que, no caminho, toparia com a temível priora e levaria a inevitável reprimenda. Mas essa moça não faz absolutamente nada. Que vai ser de uma noviça que precisa passear todos os dias? Em todas as coisas, acrescenta Teresa, tratava-me sempre do mesmo modo. Nas raras ocasiões em que tinha de ficar perto dela por um tempo mais longo, era repreendida quase continuamente. E o que me causava mais sofrimento não era saber como deveria, era não saber, desculpe, como deveria corrigir os meus defeitos. As palavras de Teresa, né, nos escritos dela. Segundo diz, os seus defeitos deviam ser principalmente a lentidão e a pouca piedade que punha em rezar os ofícios. Talvez meditasse durante a oração vocal, ou talvez simplesmente sonhasse. Seja como for, o fato é que, enquanto as outras freiras jovens estavam totalmente absortas na recitação ou no canto, o espírito de Teresa viajava ou se fixava a lures. Excesso de imaginação? Mais provavelmente, excesso de oração, pois a própria madre priora viria a reconhecer, anos mais tarde, que a profunda dor que infligia a Teresa com seus exageros de rigor jamais a fizera desviar-se de uma perfeita obediência. Mas a que preço? Trememos
só de imaginá-lo. Então, eis a situação, né, da postulante, né, Teresa, nos primeiros tempos do Carmelo, né? E aqui a gente vê, inclusive, uma reprimenda grave, né? Grave. Que se fosse verdade seria realmente muito grave, né? A pouca piedade na oração do ofício, né? Do breviário, tá certo? Então isso já é realmente uma coisa grave para uma carmelita, né? Sobretudo para a nossa santa, né? Certo? É como a madre via, né? Exteriormente, né? Essa postulante, né? Da mestra de noviças, Madre Maria dos Anjos, que por sinal conhecia Teresa desde a infância, esta recebeu uma cruz de outro tipo. A mestra dedicava-lhe muita afeição e, quando passou a dirigi-la espiritualmente, não demorou a reconhecer em Teresa, abre aspas, uma correspondência muito constante à graça, fecha aspas. Por ambas as razões, devotou-lhe os seus melhores cuidados. O problema era que a madre falava demais, discorria demais, quando o que Teresa queria era ficar em silêncio e cultivar em si o recolhimento, procurando conversar com Deus. Em vez disso, a boa Madre dos Anjos, Maria dos Anjos, desculpe, inundava a toda hora de sermões monótonos e de mornas explicações. Teresa quase preferia as admoestações da priora. Sem o menor laivo de crítica, porém, continuava a confiar à mestra os seus desgostos, e o resultado era ainda pior. A Madre Maria dos Anjos compadecia-se da jovem de todo o coração e, para compensá-la, concedia-lhe algumas atenuações à dureza da regra. Em muitos casos, essas atenuações deviam parecer inoportunas à jovem postulante, embora talvez lhes sentisse a necessidade. Era bom, por exemplo, que a mestra lhe permitisse faltar à oração da manhã ou às horas menores, pois Teresa sofria de insuficiência de sono. Mas exagerava na bondade quando, sem razão alguma, de repente prolongava por toda uma quinzena esse tratamento de favor. Como consequência, a Madre Maria de Gonzaga pensaria com certeza, abre aspas, vejam só, a senhorita deixar-se mimar, fecha aspas. E como seria bom se a madre se limitasse a pensá-lo. Tudo se voltava contra Teresa, até as delicadezas de que era objeto. Então, veja que coisa, né, na vida espiritual, até as delicadezas com que você é agraciado pode ser uma cruz, né? Porque te faz mais mole, né?
te faz menos disciplinado, né? E perceber isso já é uma graça, né? Perceber que você tá mole, porque a vida tá te cercando de confortos, ou porque alguém tá te mimando, ou porque alguém tá te elogiando muito, né? Isso pode ser muito ruim para a vida espiritual, né? Sobretudo, nesse caso, numa ordem extremamente rígida, como é o Carmelo, né? E Teresa sentia isso na pele, né? As jovens freiras visitavam de tempos a tempos a antiga priora do Carmelo, Madre Genoveva de Santa Teresa, retida no quarto e frequentemente na cama por umas doenças muito dolorosas. Era uma santa religiosa, muito avançada na oração, a quem o Senhor falava e, segundo dizem, até revelava acontecimentos de importância antes que ocorressem. Quem melhor do que ela poderia e até deveria ler na alma de Teresa e entrever o seu miraculoso futuro? Mas mesmo essa experiente religiosa não compreendeu, não decifrou a postulante e soube apenas consolá-la, não sem algumas vezes assustar-se com a sua audácia espiritual e tentar abafar as suas explosões de santidade. Na única ocasião em que a jovem teria podido sentir-se confiante diante de uma religiosa que entendia de santidade, não encontrou senão uma acolhida fria e negativa para as suas mais preciosas confidências. Mas e as suas duas irmãs? Estavam lá no Carmelo com ela, né? Ambas a amavam com ternura, e Teresa atribuía-lhes com o mesmo calor. Mas não se havia separado dos seus próximos para reencontrá-los ainda mais próximos no convento. Parecia-lhe que toda afeição natural e particular, toda afeição de família, devia ceder, debaixo daquele austero teto, ao amor recíproco e sem preferências de todas as religiosas em Deus. Teresa não renunciava às suas inclinações, mas ultrapassava-as. Não ignorava a alegria espiritual, talvez ainda bastante misturada com os elementos humanos, que poderia ter-se a madre priora lhe permitisse conviver mais assiduamente com a irmã Maria do Sagrado Coração, sua irmã mais velha e sua madrinha, e com a sua mãezinha, Paulina, irmã Inês de Jesus. Estava certa do socorro verdadeiramente eficaz que a experiência e o carinho de ambas teriam podido prestar-lhe. E quando era tratada com muita aspereza, ferida no seu orgulho e, sobretudo, na sua boa vontade, ardia em desejos de precipitar-se sobre elas para contar-lhes o seu sofrimento. Com um ato de vontade que parecia estar acima das forças humanas, sempre recusou essa saída, por mais natural que pudesse ser. Então aqui é um ato de vontade dela mesmo, né? De mortificação da vontade, né? Aqui todas as relações familiares que ela tinha
com essas duas irmãs, né? Foram recusadas por Teresa, né? Nem sequer tentado, né? O que mostra que Teresa, desde muito cedo, entendia o que era a vida de uma religiosa, né? A vida no Carmelo, né? Sem preferências, né? Dizem que, aliás, é uma das provações mais difíceis do ponto de vista humano, né? É você recusar preferências, né? Que todos nós temos, né? Simpatias, né? Por pessoas dentro do mosteiro, né? Fechou, pois, o coração e impôs a si própria a regra de não procurar, sob nenhum pretexto, a companhia das duas irmãs. Durante o recreio, colocava-se ao lado da primeira freira que lhe surgisse, ou, antes, procurava alguma companheira que lhe parecesse isolada naquele momento. Se alguma das suas irmãs ficava doente, esperava que alguém a visitasse primeiro e só depois ia ao quarto da enferma. Esta reserva deliberada não facilitava, como é óbvio, a convivência com Maria e Paulina, e a consequência foi uma certa frieza. Mas ambas acabariam por compreendê-la. Então, aqui, nessa sessão, né, o Henri Guéon trata das primeiras cruzes, né, que Teresa enfrentou na sua vida. E agora nós vamos ver uma característica na próxima sessão, chama o pão cotidiano de uma amarga secura. Nós vamos ver aqui a secura espiritual. A secura espiritual, os tratados de teologia mística, os santos, sempre descrevem, né, esse período, né, na vida de santidade que ocorre com todos os homens que estão no caminho da santidade, né? Todo católico está no caminho da santidade, né? Todo verdadeiro católico está no caminho da santidade e, portanto, ocorre com todos nós, né? Há pessoas que vivem na secura a vida inteira, o que não significa que não está caminhando na vida espiritual, né? E Santa Teresinha é uma dessas pessoas, né? Que viveu praticamente toda a vida na secura espiritual, né? Como é a vida de muitos de nós, né? Muitos de nós não conhecem o contrário da secura espiritual, né? Que são as consolações de Deus, né? A maioria de nós não conhece isso, né? Teresa continuava, pois, a guardar para si a sua dor, sem poder contar com um conselho verdadeiramente esclarecido, sem uma direção espiritual competente. Com efeito, nunca tivera um diretor e sempre que tentava escolher algum, acabava decepcionada. Fosse pela falta de horizontes que revelava, fosse porque se mostrava incapaz de compreendê-la. Aqui tem uma coisa muito interessante para nós, né? Nós reclamamos disso hoje, né? Nós não temos diretor espiritual por causa disso, por causa daquilo. Falamos da
da crise da igreja, falamos da dificuldade de padres, de bons padres, de padres realmente espirituais. Coitado de nós que não temos. O que nós vamos fazer da nossa vida? Os santos sempre falam que nós devemos ter diretor espiritual para que a gente possa progredir na vida espiritual, etc, etc. Nós sempre estamos reclamando de alguma coisa também, né? Então, aqui a gente vê uma freira dentro do Carmelo, em pleno século XIX, final do século XIX, numa ordem que ainda não se tinha degringolado, como todas as ordens hoje, acontecia com elas, né? Num ambiente de santidade, né? Que também não tinha. Veja que ela deve ter aqui 15, 16 anos, né? E já viveu muito pelo que ela vai viver, né? Ela vai morrer muito cedo. Ela nunca contou com o diretor espiritual. Tá certo? Então, a gente precisa parar de reclamar de certas coisas, né? E acreditar mais em Deus. Né? Que Deus está vendo as coisas. E Ele está tentando nos ajudar. Né? Sempre. Né? Então, aqui nós vemos a Teresa sem um diretor espiritual. Mais uma das coisas que a gente se identifica com ela, né? Não só na secura, mas também na falta de direção espiritual, né? E a gente sempre reclama. O capelão do convento, Padre Blino, não estava à altura da tarefa e considerou exageradas as pretensões de Teresa. Padre, quero tornar-me santa, disse-lhe ela certa vez. Quero amar a Deus tanto quanto Santa Teresa de Jesus. O padre respondeu para ela, né? Limite-se a corrigir os seus defeitos e a não ofendê-lo mais. Respondeu o padre Blino. Mas não são desejos temerários, replicou a teimosa. Não foi Nosso Senhor quem disse: sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito? Ela respondeu, né? Então, a freirinha tomava o evangelho ao pé da letra? Que escândalo! O padre Blino não queria acreditar nos seus ouvidos. Então, essa afirmação de Santa Teresa, né? Santa Teresinha, desculpe, pareceu ao padre escândalo. Não é? Que Santa Teresinha queria ser santa, né? Finalmente, um jesuíta, o padre Pichon, chegou ao convento para pregar um retiro, justamente numa hora em que Teresa chegava ao clímax de uma crise de dúvidas, no momento mais duro do seu período de postulantado. É que ainda não falamos do pior dos seus sofrimentos. Teresa duvidava da sua vocação. Umas pobres contradições, umas miseráveis decepções humanas
nunca teriam podido arrasar e supliciar o seu coração do modo como o faziam, se Deus tivesse derramado nele, no coração dela, alguma graça sensível, como um bálsamo, como um tônico. Então, essas graças sensíveis são as consolações de Deus, né? Que em vários santos são tantas que os santos pedem a Deus para não fazer mais isso, para parar com isso, né? Isso acontece com tantos santos, né? São Francisco Xavier, por exemplo, Deus dava tanta consolação a São Francisco Xavier que o corpo não suportava, né? Santa Margarida Maria Alacoque, né? São Felipe Neri também, né? Que estava sempre, quase sempre em êxtase, né? Consolações que às vezes o corpo não suporta, né? Mas não com Santa Teresinha, né? Não com Santa Teresinha. Então ela estava aqui na maior das crises dela, que era duvidar da sua vocação, mas Deus não dava as consolações para ela, né? Mas mal acabara de instalar-se no convento, Deus ocultou-se aos seus olhos. Deus desapareceu, né? A provação do abandono de Deus, que é uma expressão, né, comum nos santos, né? Caiu de chofre sobre ela já a partir do primeiro dia, sem dilações, sem atenuantes, e com ela permaneceu meses a fio, sem tréguas. A minha alma só dispunha, escreverá mais tarde, do pão cotidiano de uma amarga secura. Fecha aspas. Que é, inclusive, essa expressão é o título dessa sessão, né? O pão cotidiano de uma amarga secura. E não exagerava. Numa carta de 8 de maio, escrita um mês após a sua entrada no Carmelo, fala assim a sua irmã Celina, abre aspas: é penoso começar um dia de trabalho quando Jesus se furta ao nosso amor. Que estará fazendo esse doce amigo? Não estará vendo a nossa angústia, o peso que nos oprime? Onde estará? Por que não vem consolar-nos? Fecha aspas. Mas corrige-se em seguida, pois o que é preciso é animar a sua irmã, que sente tanta sua falta. Celina, não temas. Ele está aí, bem perto de nós. Ele nos olha. E é ele quem nos pede esse sofrimento, estas lágrimas. Precisa delas em favor das almas, em favor da nossa alma. Quer preparar-nos uma recompensa tão bela. Ah, asseguro-te que lhe dói ver-nos sofrer a amargura, mas ele sabe que é o único meio de nos preparar para conhecê-lo tal como ele se conhece, para nos transformar em deuses. Elevemo-nos acima das coisas que passam. Mantenhamos distância da terra. Lá no alto, o ar é tão puro. Jesus pode esconder-se, mas podemos adivinhá-lo. Fecha aspas. Então, aqui é uma carta
que ela está consolando a Celina e se consolando também, né? Então veja, intelectualmente, né, com o seu intelecto claro, né, com a sua fé inabalável, ela sabe o que ela está passando, né? Mas essa clareza do intelecto iluminado pela fé, da inteligência iluminada pela fé, não diminui o sofrimento, obviamente, né? Porque afinal, o que ela estava ansiando, né, era uma consolação sensível, né? Então, a inteligência estava clara, né? A fé iluminava claramente a inteligência. Ela sabia o que ela estava passando, né? Mas era penoso. Não diminui, né, o sofrimento, essa clareza, né? E se ele insistir em esconder-se? A moça, corajosa, faz das tripas coração. Que importam a injustiça e as perseguições das criaturas? É o Senhor Jesus, seu Deus, que ela veio procurar nesta casa de oração. Se já o encontrara no mundo, onde se reza tão mal, onde se ama tão pouco, não há dúvida de que o encontraria muito mais intensamente e com outra intimidade sobre o privilegiado teto deste seu pombal. Mas, infelizmente, o esposo não se apresenta para o encontro que marcou com a sua noiva. Ela entrou no Carmelo por causa de Jesus. E Jesus não está lá. Que fazer para que ele se mostre? Seco o coração, seco os olhos, orações vazias de seiva e mesmo de sentido, uma aridez infernal. Então, isso não é muitas vezes as nossas orações, a nossa situação, né, de simples fiéis, miseráveis fiéis aqui fora no mundo? Não é exatamente a descrição exata da nossa situação, né? Seco o coração, seco os olhos. Orações vazias de seiva e mesmo de sentido. Uma aridez infernal. A vida de Santa Teresa é um testemunho, né, contra esse sentimentalismo boboca, né, que nós temos hoje na nossa igreja, né? Essa coisa vazia e falsa de ficarmos procurando, né, nos sentir bem quando rezamos, nos sentir bem quando vamos à missa, nos sentir bem quando comungamos, não é? Tudo para nós se resume a sentir bem. Sentir bem para nós já é muito diferente, né, dessa procura de consolação dos santos, né? Mas é uma espécie dessa procura, né? Só que agora a gente nos engana, né? A gente nos engana. A gente não sabe mais o que é uma consolação de Deus, né? A gente acha que é ir para a missa e bater palma, cantar, enfim, isso é que é sentir bem para nós hoje, né? Nós não temos a menor ideia
das consolações verdadeiras que Deus nos dá, né? E às vezes até a gente perde isso, né? Porque a gente não entende que Deus está nos dando uma consolação, né? Porque a gente está esperando outra coisa de Deus, né? Mas aqui, enfim, a descrição é muito exata, né? Seco o coração, seco os olhos. Orações vazias de seiva e mesmo de sentido, uma aridez infernal. Quantas vezes a gente vai rezar o texto assim, sem a menor vontade, sem a menor inspiração, a gente não vê o menor sentido naquilo. Ou vai à missa também assim, né? Eu vou à missa, tem que ir na missa, né? Eu vou lá. Será o inferno? Não, apenas os preâmbulos. Ainda não mereceu o inferno na terra, pois também o inferno tem de ser merecido. Aqui tem uma... Essa frase tinha que ser também guardada, né? Anotada fora, né? Talvez pregada na parede, né? O inferno, pois também o inferno tem de ser merecido. Mesmo assim, enquanto espera, pergunta-se se não terá incorrido na cólera de Deus. Duvida do valor das suas ações mais insignificantes e sente elevar-se dentro dela, como outrora, a maré subterrânea dos escrúpulos. De novo os escrúpulos, né? E foi então que o padre Pichon veio em seu auxílio, aquele jesuíta que foi pregar, né? Não sei o que ele foi pregar, mas ele foi pregar... pregar um retiro, né? Um retiro talvez usual. Já no ano anterior, quando fora visitar as suas irmãs, Teresa o vira no locutório, antes dela entrar, né? Falara-lhe da sua decisão e ele a havia encorajado. Agora, reconheceu-a facilmente e tratou-a com bondade. Pensava que ia encontrar uma freirinha de fervor todo infantil, que estivesse seguindo um caminho bem suave. Mas ao inclinar-se sobre o abismo de dor que Teresa lhe entreabriu, e somente entreabriu, pois experimentava uma extrema dificuldade de desafogar-se. Traço que esclarece o seu caso, o seu destino e o seu caráter. O sacerdote pôde medir a cruel profundidade das graças de sofrimento que ela já havia recebido de Deus. E é bem provável que tivesse podido compreendê-la completamente se ela se tivesse aberto por inteiro. Ao menos, quando Teresa lhe fez uma confissão geral, na qual procurou recordar todas as suas faltas, todas as suas leviandades, todas as suas imperfeições pueris, ele lhe declarou solenemente, abre aspas, na presença de Deus, da Santíssima Virgem, dos anjos e dos santos, que ela nunca havia cometido um único pecado mortal. O que, acrescentava, também não era mérito seu.
Fecha aspas. Não quis, porém, aconselhá-la quanto ao restante. Talvez o segredo que aquela alma excepcional lhe ocultava, por timidez, por pudor ou por carecer de meios para expressá-lo, ultrapassasse a sua competência, ou pelo menos aquela competência que na sua humildade pensava ter. Limitou-se a dizer a Teresa que o sofrimento e a aridez constituíam uma prova, e provavelmente começou a vislumbrar o trabalho que o Espírito Santo estava levando a cabo nessa alma. E terminou a conversa com este voto: minha filha, que Nosso Senhor seja sempre o teu superior e o teu mestre de noviças. Fecha aspas. Então, mesmo o padre Pichon, não é? que aliviou, de certa forma, né, o espírito de Teresa, também não foi, digamos assim, um diretor espiritual. Né? Então, mesmo aqui, embora, apesar do alívio, né, mesmo aqui, Teresa não encontra, né, aquele diretor espiritual que vá dirigi-la, né? Como, por exemplo, Santa Margarida Maria Lacoque, né, encontrou no padre Claude de la Colombière, né? Santo hoje também, né? Mas pelo menos fez uma confissão, né, geral e tal. Teresa alegrou-se profundamente ao saber que, abre aspas, não havia maculado a sua veste branca do batismo com nenhuma falta, fecha aspas, e sem mérito algum de sua parte. Coisa que o Pichon falou para ela na parte Pichon. Coisa que efetivamente julgava não possuir mérito, né? Pensou que tinha reencontrado a paz e que havia achado um verdadeiro pai para sua alma. Então ela teve a impressão, né, de que ele seria, então, um bom diretor espiritual. Né? Pouco depois, porém, o padre Pichon foi enviado para o Canadá e Teresa viu-se novamente só, a sós com esse Deus que não lhe aparecia. Então, aqui temos uma descrição, né, de uma religiosa, não é? Completamente entregue ao abandono de Deus, né? Que é uma situação tão comum, né, em nossas vidas, certo? E por isso volto a afirmar, né, que Santa Teresinha é uma santa que nós podemos tomar como modelo para nós, né? Para a nossa vida normal de fiel leigo normal, né? Que nós vivemos praticamente toda a vida assim como Teresa vive. E a nossa sensibilidade não é tão grande assim para nós sentirmos o peso desse abandono de Deus que Teresa sente, né? Nós nos acostumamos, nós não achamos que isso é uma coisa que é um sofrimento, né? Esse abandono de Deus. Nem isso nós temos mais, né? Na nossa formação, né?
uma percepção, né, desse abandono de Deus, né? Certo? Então, eu vou terminar a leitura de hoje. Eu estou na página 88. Certo? Começando aqui o capítulo Tempo de Preparação. Eu pergunto se vocês têm alguma observação ou pergunta sobre a leitura de hoje. Então, não tendo, Deus lhes pague pela paciência de seguir aqui a nossa leitura, pela generosidade. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. Na segunda nós estaremos aqui continuando a nossa leitura. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, Sagrada Face, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.